Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é sobre mais um livro que eu li há muitos anos atrás, mas eu achei que seria legal também trazer para o podcast para deixar em forma de áudio essa dica e essa história que é muito bonitinha, muito bacana, bem legal. E que enquanto eu me organizava aqui para gravar esse episódio, eu acabei vendo uma notícia sobre, fiquei um pouco chateada, mas vou falar dela também aqui nesse episódio. Então, continuem comigo, não soltem a minha mão. Vamos juntos nesse episódio de hoje, que é para falar sobre o livro Um Gato de Rua chamado Bob. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar, se todo mundo conhece a história do Bob, mas o livro dele foi escrito pelo James Bowen, que é o dono do Bob, e ele conta sobre como cuidar do Bob e encontrar com ele. Ter ali uma responsabilidade fora a própria vida transformou completamente a vida do James. O James que estava num estado que, assim, se tu é do Rio Grande do Sul, tu vai entender, mas depois eu explico. Ele estava 100% na capa da gaita. Ele estava num estado, assim, deplorável, estava vivendo de um jeito bem, assim, não estava nem vivendo, ele estava sobrevivendo, estava num estado crítico já. E encontrar esse gato que era de rua e pegar para ele, adotar, enfim, transformou a vida dele. Esse livro eu li em 2016, só para variar, né? O episódio anterior, onde eu falo sobre o livro da Jult Jult, também eu fui ler só em 2016, mas vou falar um pouco mais sobre como eu me senti lendo na época e mais coisas ao longo desse episódio. Então vamos lá. Eu comecei a ler Um Gato de Rua chamado Bob em junho de 2016 e eu ia lendo e parando assim a leitura, não estava conseguindo ter uma leitura muito constante na época. Não sei bem a razão, mas era bem difícil eu conseguir ler um livro ininterruptamente até o final, sabe? Mas o que importa é que em 2017 eu retomei a leitura dessa história e aí eu consegui colocar em palavras o que eu senti lendo e agora eu trago aqui para vocês então. O livro, como eu falei no início, ele conta a história do gato Bob e na verdade não é única e exclusivamente sobre o Bob. É sobre o dono dele, então, né, o James Bowen, e sobre como o Bob mudou realmente a vida do James, a forma como ele enxergava a própria vida e pensava nas perspectivas de um futuro. O livro traz a história real. O Bob realmente existe, o James também existe. E até já foi divulgado o trailer do filme que foi feito inspirado no livro para contar a história desses dois amigos que já nas primeiras páginas do livro conseguem cativar a gente muito rápido. Eu comprei o livro em janeiro de 2015 num supermercado de uma praia que eu frequento desde os meus 11 anos de idade. Então é como se fosse a minha segunda casa e eu estava passeando por lá no verão e resolvi ver a seção de livros do mercado e encontrei por acaso o Bob na capa e achei muito bonitinho, achei que seria uma história interessante e resolvi comprar. Um Gato de Rua chamado Bob é sobre uma amizade, uma história real mesmo, onde o James se encontra num dos piores momentos da vida dele, então ele tá realmente sozinho, tem vários problemas com drogas e vive num apartamento que é cedido pelos programas de auxílio do governo de onde ele mora. Lá é chamado de moradias subvencionadas. E o Bob é um gato laranjinha muito bonitinho, que misteriosamente aparece então no corredor do prédio do James e que claramente ele não tem a intenção de ir embora, nem da vida do James, nem da nossa enquanto leitores. O livro é, assim, maravilhoso, gente, e ele te faz entrar na história mesmo, como se tu fosse amiga do James e tivesse vendo tudo o que ele e o Bob passam pelas ruas lá de Londres. Eles tentando se manter através de apresentações musicais, porque o James é músico, tá? Ou vendendo até exemplares de jornais para o público em troca de uns trocados para levar comida para casa. Como o James tinha problema com drogas, ele tentava então trabalhar de algumas formas para sobreviver, né? Porque não era todo mundo que queria dar emprego para uma pessoa que é dependente química. Ele é músico, ele ficava então se apresentando na rua e o Bob ficava do lado ali dele, e as pessoas passavam e iam deixando alguns trocados, umas moedas para ajudar. E quando ele não estava fazendo isso, ele pegava alguns exemplares de jornais para vender para o público na rua. Daí ele ganhava uma comissãozinha em cima. E é interessante que, mesmo com todos os altos e baixos ao longo da história, logo no finalzinho ainda tem um momento em que a história te prende por uma tensão, assim, de novo. E tu só deseja que o final seja o esperado, assim, que tudo termine bem, porque são situações bem complicadas que o James passa ao longo do livro e que eu acho que, sinceramente, se não fosse
a existência do Bob na vida dele, uma outra vida para ele se preocupar e que ele não tivesse essa noção que, além dele mesmo, agora tinha um bichinho que dependia dele para continuar vivendo, acredito eu que o próprio James talvez tivesse desistido de viver. Ele encontrou no Bob uma motivação para continuar, sabe? Isso é muito bom. E a gente lê o livro todo na esperança de que a realidade do James mude e que ele continue bem junto com o Bob. Então é uma história assim que te prende mesmo, ela fica emocionante em vários momentos, em outras ela é engraçada, é divertida porque conta como é que é o Bob dentro de casa e as manias que ele tem. Eu não tenho gato de estimação, mas assim, pelas histórias que a gente vê, pessoas que têm gatinhos contando como eles são dentro de casa em relação com móveis favoritos ou de destruir coisas dentro de casa. Isso tudo, essa relação diária com o Bob, a gente sabe como é porque o James conta pra gente, ele nos dá detalhes e quando tu menos espera, tu te enxerga dentro da sala da casa dele vendo o Bob fazendo essas coisas, sabe? É muito fácil de imaginar porque ele torna, a escrita dele torna a história muito visível, tu consegue vivenciar aquilo só lendo, é muito bacana. Eu levei então, né, mais de um ano para terminar esse livro, assim, não consigo explicar a razão, mas ter voltado e finalizado mesmo foi, assim, uma das melhores ideias que eu tive e uma das motivações mais bacanas da época, porque fechou a história de um jeito muito reconfortante, sabe? Então, talvez seja um spoiler do livro, talvez, mas finalmente termina bem. Tem coisas que eu trago aqui para falar no podcast de séries ou filmes que eu espero um final feliz e o final feliz não chega nunca. Nesse livro ele chega. Mas aí eu fui procurar como é que tava o Bob e o James hoje para poder contar aqui, né, para saber quando que saiu o filme, porque esse filme já saiu, tá? O Gato de Rua Chamado Bob virou filme. Eu não cheguei a assistir, mas pelo que eu fui procurar, ele saiu, ele existe, ele tá aí para quem quiser assistir. Só que o que que acontece? Eu falei no início que eu recebi uma notícia, né, procurando sobre isso. Eu, infelizmente, descobri uma coisa que foi o seguinte: no ano passado, mais precisamente no dia 15 de junho de 2020, o Bob faleceu, tadinho. Fui procurar notícia para saber de uma coisa e acabei sabendo outra. Ele ficou conhecido no mundo inteiro, né, por conta dessa historinha. E aí ele já tinha 14 anos. Ele viveu muito realmente, era um gato já bem velhinho, bem de idade. Então, com 14 anos, no dia 15 de junho do ano passado, o Bob infelizmente faleceu, tadinho, deixou o James, mas eu tenho certeza que nesses vários anos que eles viveram juntos, um fazendo companhia pro outro, mudou totalmente a perspectiva de vida e dos pensamentos do James. No livro a gente já tem essa noção. Então, do livro para cá, se passaram já vários anos, então com certeza isso fortificou dentro do James a forma de viver diferente. Mas uma pena, né? Já era bem velhinho, né, para a idade de um gato. E aí fiquei sabendo que no ano passado, então, o Bob nos deixou, tadinho. E aí, nessa notícia em que fala, né, sobre o Bob ter partido, tem uma parte em que tem uma declaração do próprio James, né? Diz assim: o Bowen escreveu um comunicado pelas redes sociais e agradeceu novamente pelo amigo ter salvado a sua vida. Aí tem aqui a fala do James: o Bob salvou a minha vida. É tão simples como isso. Deu-me muito mais do que companheirismo. Com ele ao meu lado, encontrei o meu norte e o propósito que me faltava. O sucesso que alcançamos juntos através dos nossos livros e filmes foi milagroso. Ele conheceu milhares de pessoas, tocou milhares de vidas. Nunca houve um gato como ele. E nunca haverá. Sinto que a luz da minha vida se apagou. Nunca vou esquecê-lo. Ai, gente. Ai, coitada, assim, eu não consigo. Nossa, eu ia dizer que eu não consigo nem imaginar, mas quem já perdeu algum bichinho de estimação sabe a dor que é, ainda mais um bichinho que viveu muito. Então, deve ter sido um momento muito complicado, muito triste pro James. Mas que bom que ele continuou mesmo, então, com essa perspectiva de saber que a vida dele realmente mudou e que o Bob nunca vai ser esquecido, ele tá eternizado nas histórias e nos filmes. E mesmo que não tivesse filme nem história, não tivesse livro, né, nem nenhum filme para contar, na própria vida do James ele já ia ser eternizado de qualquer forma. Então, uma história que começou em 2007, ele conheceu o Bob em 2007,
Pensa, assim, foram muitos anos. De 2007 a 2020. Pensa só, ele pegou o Bob ainda muito novinho para ter vivido todo esse tempo com ele. E aí, lendo, eu descobri que além de um gato de rua chamado Bob e do filme que inspirou, né, saíram outros livros sobre ele. Tem aqui nessa mesma notícia que fala que 5 anos depois de o James ter conhecido o Bob, em 2012, então, né, saiu essa biografia, que foi a que eu trouxe para vocês, Um Gato de Rua Chamado Bob, e depois ainda saíram O Mundo Segundo Bob, Um Presente de Bob e O que Aprendi com o Bob, e que ao todo foram vendidos mais de 8 milhões de cópias no mundo todo. Todo mundo gosta do Bob, sabe? É uma história que todo mundo quer acompanhar. E agora eu fiquei curiosa para saber como é que são esses outros 3 livros e o filme também, porque eu ainda não vi, né? Eu sabia que ele ia sair, tinha saído o trailer já, mas o filme em questão eu não vi ainda, então talvez agora, inspirada por esse episódio, olha só, eu consegui trazer a história do livro, trazer uma notícia sobre, e eu mesma fui inspirada pelo episódio que eu tô gravando agora. Meu Deus, que confusão. Essa foi a história do Bob, a história do James, com outras informações no final pra a gente saber o que que aconteceu. Então, não sei se vocês já conheciam, se já conheciam, espero que tenham gostado de relembrar aqui. E se não conheciam, tomara que procurem saber sobre os livros ou o filme mesmo, porque é muito legal. Eu posso falar pelo primeiro livro, né, que foi o único que eu li até agora, mas é uma história muito boa, é muito divertida e emocionante ao mesmo tempo. Então, vale muito a pena ler Gato de Rua Chamado Bob. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais. Tchau!